A paz do Senhor. Vamos passear um pouquinho na Bíblia, falar um pouquinho do nome do Senhor Jesus. Segundo escreveu João, o apóstolo querido do Senhor Jesus, o amigo do peito de Jesus, que fazia parte do círculo de amizades mais íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, o apóstolo que escreveu, além de João, ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João e também escreveu Apocalipse, sim, e ele foi agraciado porque ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural, com aproximadamente 100 anos de idade. E vamos falar como ele tipifica Jesus no evangelho que ele escreveu. E vamos começar no capítulo 1. Eu vou citar alguns, sabe por quê? Segundo escreveu João, ele tipifica Jesus, ele dá títulos para o Senhor Jesus, só que no Evangelho de João são 38. Sim, 38. Eu vou citar alguns. No capítulo 1, ele fala assim, que aqui, no capítulo 1, no verso 1, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E para confirmar aqui, no capítulo 1 mesmo, no verso 14, ele fala aqui, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele nos apresenta Jesus como o Verbo vivo, que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo. Ele é o Verbo vivo. E no capítulo 1 mesmo, no verso 29, vamos lá para o verso 29, olha aqui o que ele diz. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresenta Jesus nesse momento também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades e dores, todas as nossas tristezas, todos os nossos pecados. Ele levou naquela cruz, onde ele foi crucificado, onde foi dolorido, onde foi triste, mas com um propósito, com o propósito de nos dar vida eterna, de nos salvar da condenação eterna. Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. E esse propósito se resume na salvação,
na vida eterna. Porque tudo que Cristo fez não foi em vão. Tudo que Ele fez na vida que Ele teve aqui na Terra, foi pensando no propósito do Senhor, de Deus, no projeto que o Senhor teve, que era a salvação na minha e na sua vida. Vamos lá para o próximo. No verso 41, olha como João nos apresenta agora Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Viu? Ele nos apresenta Jesus Cristo como o Messias, o Salvador. Veio para nos salvar de toda a nossa condenação, de todo o nosso pecado, de toda a nossa transgressão. E no João 6:41 fala assim. Vamos ver como João nos apresenta Jesus agora. Lá em João 6, no verso 41, que diz assim: cadê? Murmuravam, pois, ele dos judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. E no 48 diz assim, ó: eu sou o pão da vida. No 51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela mesma se explica. Você viu que ele falou no verso 41 que eu sou o pão que desceu do céu. Aí no 48, eu sou o pão da vida. E no 51 ele já explica: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele deu a sua carne naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Muitas vezes nós estamos presos no pecado, presos achando que para nós não tem mais saída, que para nós não tem mais salvação. Só que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que João, ele apresenta isso também aqui no Evangelho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele deu a sua carne por mim e por você, para que nós tivéssemos salvação. Às vezes o inimigo, ele trabalha na mente. Ele trabalha dizendo que você não tem salvação, que você não tem mais vida em Cristo Jesus, que para você não tem saída. Mas o Senhor lhe diz nessa hora que Ele é a porta.
Ele é a porta, Ele é a direção e Ele é a sua saída. Jesus, Ele é a salvação. Busque a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.